Bom dia a todos. O nosso objetivo nessa aula de hoje é estudar a probabilidade, que é o campo da matemática que tem por objetivo o estudo dos chamados experimentos aleatórios ou randômicos. Experimento aleatório, pessoal, é aquele experimento que, se realizado diversas vezes sob as mesmas condições, ainda assim é impossível prever com exatidão qual o seu resultado final. O objetivo da probabilidade é criar e desenvolver modelos matemáticos para o estudo de tais experimentos. Exemplos de experimentos aleatórios: o lançamento de um dado, o sorteio de uma bolinha de bingo ou a retirada de uma carta de baralho. Veja que nesse tipo de experimento nós somos incapazes de prever com exatidão o resultado final que o experimento irá gerar. Eu sempre recomendo que no estudo de experimentos aleatórios você foque em dois conjuntos. No espaço amostral, que é o conjunto composto por todos os possíveis resultados que o experimento pode gerar, e o evento, que é o subconjunto do espaço amostral, formado apenas pelos resultados favoráveis. Se você for capaz de identificar num problema o espaço amostral e a quantidade de elementos dele, bem como o evento e a sua quantidade de elementos, fica fácil obter a probabilidade, porque nós definiremos como probabilidade num espaço amostral equiprovável. Mas o que é um espaço amostral equiprovável? É aquele espaço amostral onde a chance de êxito de um resultado é a mesma que para todos os outros. Exemplo: quando você joga um dado ao ar, a chance de ocorrência da face 1 é a mesma da face 2, é a mesma da face 3, a mesma da face 4, 5 ou 6. Nós definiremos, então, como probabilidade em espaço amostral equiprovável a razão entre o número de casos favoráveis ao meu experimento sobre o número total de casos. Sem perda de tempo, vejamos uma aplicação. Seja o seguinte exercício: lançam-se simultaneamente dois dados distintos não viciados. Qual a soma dos resultados obtidos nesse lançamento ser maior do que 6? Bem, pessoal, eu vou interromper agora a câmera, vou invertê-la para que a gente possa ver a solução desse problema no quadro, ok? Para isso eu vou interromper o compartilhamento. Questão 1. Lançam-se simultaneamente dois dados distintos não viciados. A probabilidade da soma dos resultados obtidos nesse lançamento ser maior do que 6 é. Pessoal, toda vez que o problema propor a vocês lançamento de dois dados, lançamento de duas moedas, de um dado ou de uma moeda, eu sempre recomendo a construção da chamada tabela de dupla entrada. É uma tabela que prevê todos os possíveis resultados do experimento e os favoráveis, o que nos permite identificar com clareza e sem grande dificuldade o número total de resultados e a quantidade de resultados favoráveis. Observe, na primeira linha, eu tenho os possíveis resultados para o dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira coluna, eu tenho os resultados para o dado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu número total de resultados, ou o número de elementos do espaço amostral, é 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 possíveis resultados. Destes 36, quais são favoráveis? A condição de ser favorável é que a soma dos resultados obtidos nas faces voltadas para cima seja maior do que 6. Se você tirar 1 no dado 1,
essa soma só será maior que 6 se você tirar 6 no dado 2. Se você tirar 2 no dado 1, essa soma será maior do que 6 se você tirar 5 ou 6 no dado 2. Analisando de modo análogo para os demais resultados do dado 1, se você tirar 3 no dado 1, eu posso tirar 4, 5 ou 6 no dado 2. Se você tirar 4 no dado 1, eu posso tirar 3, 4, 5 ou 6 no dado 2. Se você tirar 5 no dado 1, eu posso tirar 2, 3, 4, 5 ou 6 no dado 2. E se você tirar 6 no dado 1, qualquer resultado do dado 2 tornará essa soma maior que 6. Então, servem todos os resultados. 6 com 1, 6 com 2, 6 com 3, 6 com 4, 6 com 5, 6 com 6. Veja que dos 36 possíveis resultados, estes são os favoráveis. Qual a quantidade deles? 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 e 1, 21. Então, dos 36 possíveis resultados desse experimento, 21 deles são favoráveis. Vamos agora à definição de probabilidade em espaço amostral é provável. A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos. Simplificando por 3, essa probabilidade vai dar de 7/12. Então, a chance de êxito nesse experimento é de que, a cada 12 lançamentos, em 7 deles, a soma seja maior do que 6. De acordo com o exercício, a alternativa correta, letra B. O exercício 2 de aprendizagem, página 139, anote aí. Questão 2 de aprendizagem, página 139. Questão 29, Enem, página 148. E depois, questão 3, Enem, página 140. Então, eu quero 3 exercícios de vocês agora. Questão 2, página 139, de aprendizagem. Questão 29, página 146, Enem. Essa vai precisar pensar um pouquinho. E questão 3, página 140. Vamos lá? Trabalhando agora. Eu vou inverter a tela, já vou deixar pronta, ok? E vou pedir a vocês que trabalhem um pouquinho. Vamos nessa? Questão 2. Uma urna contém 18 bolas vermelhas, 12 amarelas e 20 brancas, sendo todas idênticas. Quantas bolas brancas devem ser retiradas dessa urna, de modo que, ao sortear uma bola, a probabilidade dela ser branca seja igual a 1/6? Olha, pessoal, é sempre interessante concretizar o problema. Tente torná-lo palpável para você conseguir enxergar a evolução dos dados. O que nós tínhamos antes? Uma urna com 18 bolas vermelhas, 12 amarelas e 20 brancas. Um total de 50 bolas. A pergunta que ele faz é a seguinte: quantas bolas brancas devem ser retiradas da urna? Então, veja, eu vou tocar nas bolas vermelhas? Não. Eu continuo com 18 vermelhas. Eu vou tocar nas amarelas? Não. Eu continuo com 18 amarelas. Eu só vou retirar bolas brancas. Então, se eu retirar X bolas brancas, eu que antes tinha 20, passei a ter 20 menos X bolas brancas. E se a minha urna, ao todo, tinha 50 bolas, e eu retirei X,
eu passei a ter 50 menos X bolas. A pergunta é: quantas bolas brancas eu devo retirar da urna, de modo que, nessa nova configuração, a probabilidade de ser branca seja de 1/6. Pessoal, qual é a definição de probabilidade? Número de casos favoráveis. Nesta nova configuração, quantas bolas brancas eu tenho? 20 menos X. Então, quantas bolas brancas nós temos nessa nova configuração? 20 menos X. No total de quantas bolas? 50 menos X. Substitua esta informação aqui. Probabilidade de ser branca é número de casos favoráveis, 20 menos X. Número total de casos, 50 menos X. E eu quero que isto seja 1/6. Multiplicando o meio por extremos, 120 menos 6x, isso é igual a 50 menos x. Isolando o x no segundo membro, 6x menos x dá 5x, 120 menos 50 dá 70. Portanto, x é 70 dividido por 5 dá 14. Qual é o número de bolas brancas que deverão ser retiradas da urna, de modo que, nesta nova configuração, a probabilidade de se sortear uma branca seja de 1/6, eu devo retirar da urna 14 bolas brancas. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Se tiver, esse é o momento. Pode perguntar. Alguma dúvida? Não? Então, nessa questão 2, a alternativa letra C. Vamos logo, pessoal, às duas questões do Enem que eu passei para vocês. A questão 29 e depois a questão 3. Eu vou primeiro a 29. Vou fazer um esboço aqui. Atenção agora. Enem 2018. Vamos lá. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões N por N. Então, olhe bem, a princípio, ele me deu um exemplo de um tabuleiro 8 por 8, mas ele quer que você analise esse problema para um tabuleiro N por N. Então, atenção.
na qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Olha para cá. Eu posicionei uma peça aqui. Todas as casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna da peça posicionada estão na sua zona de combate. A zona de combate é essa área vermelha. Então, veja bem, ao posicionar uma peça, todas as casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna da peça posicionada estão sobre a sua zona de combate. Ele definiu isso no texto. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma dessas casas de um tabuleiro de dimensões 8 por 8. Isso aqui é um exemplo. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Eu quero que a probabilidade seja inferior a 1/5. Então, olha o que eu desejo. Posicionada a primeira peça e estabelecida a zona de combate, o exercício deseja que, ao posicionar a segunda peça aleatoriamente, sem olhar, a chance dessa segunda peça estar sobre a zona de combate seja menor que 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para este tabuleiro preste atenção, pessoal, se o tabuleiro é N por N, ele tem um total de quantas casas? N vezes N, ele tem um total de N ao quadrado casas. Agora, preste atenção. Qual o número de elementos do meu espaço amostral? Quantas casas disponíveis eu tenho para posicionar a segunda peça? Eu só posicionei uma. Então, das N ao quadrado casas, eu tenho um total de N ao quadrado menos 1 casas disponíveis para posicionar. Dessas N ao quadrado menos 1 casas disponíveis para posicionar, quantas casas favoráveis eu tenho? Quantas casas estariam sobre a zona de combate? Agora eu quero atenção. Para estar na zona de combate, posicionada uma casa, eu tenho que olhar a coluna ou a linha. Lembre-se, essa casa já está utilizada. Então, sobre a zona de combate, nesta coluna, eu teria quantas casas disponíveis? N menos 1, porque eu não posso usar uma casa já usada. Mais. E na linha, quantas casas disponíveis eu teria? De novo, N menos 1. Portanto, de todas as casas possíveis, quantas delas seriam favoráveis? Em quantas delas a segunda peça estaria sobre a zona de combate? 2 vezes N menos 1. Observe que N menos 1 apareceu 2 vezes. 2 vezes N menos 1. O que é que a gente deseja? Que a probabilidade de ocorrência desse evento seja menor que 1/5. Número de casos favoráveis, 2 vezes N menos 1. Sobre número total de casos, N ao quadrado menos 1.
eu quero que isso seja menor que 1/5. Quero a atenção de vocês. 2 vezes n menos 1 sobre... Olha para esse produto notável. N ao quadrado menos 1 nada mais é que n menos 1 vezes n mais 1. Isso é menor que 1/5. Simplifiquei n menos 1 com n menos 1, multiplicando o meio por extremo, 5 vezes 2, 10. Isso é menor que n mais 1 vezes 1 dá n mais 1. Portanto, se n mais 1 é maior que 10, n é maior do que 9. Agora veja, pessoal, maior não tem igualdade. Então, o tabuleiro mais simples a ser usado para atender essa condição é um tabuleiro 10 por 10. Alternativa correta, letra D. Vou sair de cena um pouquinho. Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida? Não? Então, vou apagar para a gente fazer a próxima. Vamos lá. Lembre-se que está tudo gravado, então não precisa se preocupar em copiar. Vamos resolver agora a questão 3. Enem 2016.2. Enem 2016.2. Uma caixa contém uma cédula de R$5, uma de 20 e 2 cédulas de 50 de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade da soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55 é. Veja, pessoal, de novo 2 retiradas. Qual é a forma mais simples de se resolver? Como são 2 retiradas com reposição, então tabela de dupla entrada. Na retirada 1, quais são os possíveis resultados? R$5, R$20, 50 cédula modelo 1 ou 50 cédula modelo 2. Como retirada, anotado o resultado, a cédula é devolvida para a caixa, então na segunda retirada eu tenho os mesmos resultados. Cédula de R$5, de R$20, 50 modelo 1, 50 modelo 2. Bom, pessoal, montada a tabela de dupla entrada, agora ficou fácil. Qual o número total de possibilidades para esse problema? Qual o número total de possíveis resultados? 4 vezes 4, 16. Meu espaço amostral tem 16 resultados. Destes 16, quais são favoráveis? Qual é a condição para que seja favorável o resultado? Que a soma seja de pelo menos R$55. Então, 55 ou mais. Se você tirar 5 na primeira retirada, para que a soma seja de 55 ou mais,
você só pode tirar 50 cédula 1 ou 50 cédula 2 na segunda retirada. Se você tirar 20 na primeira retirada, para que a soma seja maior ou igual a 55, de novo, você só pode tirar 50 cédula 1 ou 50 cédula 2. Mas se você tirar 50 cédula 1 na primeira retirada, qualquer resultado obtido na segunda retirada lhe dará uma soma de pelo menos R$55. Servem os 4 resultados. Bem como, se você tirar 50 cédula 2 na primeira retirada, qualquer resultado obtido na segunda lhe dará também uma soma de pelo menos R$55. Então, estes são os casos favoráveis. De um total de 16 casos, quantos deles são favoráveis? 4, 4, 8, 10 e 2, 12. Pessoal, é aquilo que eu disse. Trabalhe em probabilidade sempre identificando o espaço amostral com a sua quantidade de elementos, que são todos os possíveis resultados que o experimento pode gerar, e o evento, subconjunto do espaço amostral, formado apenas de resultados favoráveis. E aqui, com a tabela de dupla entrada, ficou muito fácil identificar. Usando agora a definição de probabilidade em espaço amostral é provável, nós temos 12 casos favoráveis no universo de 16 possíveis. Isso vai dar 3/4. Alguma dúvida nessa questão? Não. De acordo com o texto, alternativa correta, letra C. Vamos dar prosseguimento à teoria, pessoal, falando de probabilidade da união e de eventos independentes. Vamos lá comigo? Eu agora vou inverter a câmera, trazer de volta e compartilhar com vocês. Vamos lá. Compartilhando. Probabilidade da união, da interseção e do evento complementar. Vamos lá. Suponha que eu tenha 2 eventos A e B independentes. Márcio, o que são eventos independentes? Isso é fundamental. Pessoal, 2 eventos são independentes quando a realização ou não de um deles não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Veja um exemplo. Se eu lançar uma moeda para cima e observar a face voltada para cima, qual a probabilidade da cara? 1/2. Pessoal, se junto com esta moeda eu lançar um dado, a probabilidade da cara na moeda é afetada? Não. Lançar ou não o dado não afeta a probabilidade da cara na moeda. Vamos lá. Eu estou lançando um dado para cima. Qual a probabilidade da face? 5. 1/6. Pessoal, me diga uma coisa. Se junto com esse dado, se eu lançar uma moeda, a probabilidade de dar face 5 é afetada pelo lançamento da moeda? Não. Pessoal, então, o evento lançamento do dado e o evento lançamento da moeda são independentes. A ocorrência ou não de um deles não afeta a probabilidade da ocorrência do outro. Isso nos traz um resultado muito importante. Se 2 ou mais eventos são independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea de ambos é o produto das probabilidades individuais de cada um.
Então, a probabilidade de ocorrer o evento A e B é o produto das probabilidades de ocorrência do evento A e do evento B. Mas isso só é possível se os eventos forem independentes. Então, se 2 ou mais eventos forem independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea deles é o produto das probabilidades individuais de ocorrência de cada um. Voltemos àquele exemplo que eu acabei de citar. Um dado e uma moeda são lançados. Qual é a probabilidade de obtermos 5 e cara? Eu disse a vocês que lançamento do dado, evento 1, e lançamento da moeda, evento 2, são eventos independentes. Então, vamos pensar neles separadamente? Qual é a probabilidade de obtermos 5 no dado? 1/6. Qual é a probabilidade de obtermos cara na moeda? 1/2. Portanto, qual é a probabilidade de obtermos simultaneamente 5 no dado e cara na moeda? É a probabilidade de obtermos 5 no dado, 1/6, vezes a probabilidade de obtermos cara na moeda, 1/2. Então, a probabilidade de obtermos simultaneamente 5 no dado e cara na moeda é de 1/12. Pessoal, eu só posso multiplicar probabilidades em eventos independentes. Ok? Então, ó, mente ligada nessa dica. Vamos lá. Probabilidade da união de 2 eventos de mesmo espaço amostral. Você pode calcular a probabilidade da união de 2 eventos de 2 maneiras. Se forem dados os conjuntos, aí é fácil. Número de elementos da união sobre número total de elementos. Márcio, e se ao invés dos conjuntos forem dadas as probabilidades? Aí, muito cuidado agora. Qual é a probabilidade de ocorrência do evento A ou B? É a probabilidade de ocorrência do primeiro mais a probabilidade de ocorrência do segundo, agora cuidado, menos a probabilidade de ocorrência da interseção. Porque se houver interseção entre os eventos A e B, você estará contando essa interseção 2 vezes. Portanto, você precisará retirá-la. Então, cálculo da probabilidade da união pode ser feito por meio de qualquer uma dessas 2 fórmulas. O uso de uma ou da outra depende dos dados do problema. Se lhe forem dados os conjuntos, aí é fácil. Número de elementos de A unido a B sobre número de elementos do espaço amostral. Agora, se forem dadas as probabilidades, cuidado. Probabilidade de ocorrência do evento A ou B é probabilidade de ocorrência do evento A mais probabilidade de ocorrência do evento B menos probabilidade da interseção. Mas se os eventos não tiverem interseção, aí é beleza. Porque aí os eventos são mutuamente exclusivos. A probabilidade de A ou B nada mais é que P de A mais P de B. Mas eu só posso somar as probabilidades se os eventos forem mutuamente exclusivos. Isso é, se não houver interseção. Então, atenção, probabilidade da união de uma forma geral é probabilidade do primeiro mais probabilidade do segundo menos probabilidade da interseção. Para eventos mutuamente exclusivos, isto é, cuja interseção é o conjunto vazio, a probabilidade da união de 2 eventos é a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo. Vamos a algumas aplicações. Vamos lá. Questão 4. Localizando aí. No interior de um recipiente de vidro, há bolinhas de cortiça de mesmo diâmetro, sendo 9 azuis, 15 verdes, 19 vermelhas e 14 pretas. Retirando-se 3 bolas ao acaso, sucessivamente,
e sem reposição, qual é a probabilidade da primeira ser preta, da segunda ser verde e da terceira ser vermelha? Bom, eu vou resolver essa questão no quadro, mas para isso eu vou interromper o compartilhamento e inverter a câmera. Ok? Vamos lá então. Questão 4. No interior de um recipiente de vidro, há bolinhas de cortiça de mesmo diâmetro, sendo 9 azuis, 15 verdes, 19 vermelhas e 14 pretas. Num total de quantas bolinhas? 57 bolinhas. Então, você tem um total de 57 bolinhas, sendo 9 azuis, 15 verdes, 19 vermelhas e 14 pretas. A pergunta é a seguinte: retirando-se 3 dessas bolas ao acaso, sucessivamente e sem reposição, para. Se é sem reposição, o espaço amostral é reduzido a cada retirada em uma bola. Então, cuidado. Eu começo com 57, mas após retirar a primeira bola, o espaço amostral passa a ter 56. Após retirar as 2 primeiras bolas, o espaço amostral passa a ter 55. Então, cuidado com o sem reposição. Ele diz: qual é a probabilidade da primeira ser preta, a segunda verde e a terceira vermelha? Vamos lá. Qual é a probabilidade da primeira bola ser preta? Número de casos favoráveis: 14. No universo de quantos possíveis? 57. Retirada a primeira preta, qual a probabilidade da segunda ser verde? Número de casos favoráveis: 15. Mas observe que eu já tirei a primeira preta. Então, sobre o número total de casos, o meu espaço amostral, que tinha 57, passou a ter 56 bolas. Retiradas a primeira preta e a segunda verde, qual é a probabilidade da terceira ser vermelha? Número de casos favoráveis: 19. Como foram retiradas já 2 bolas, o espaço amostral agora tem 55. Pessoal, nesse tipo de problema, tem que simplificar ao máximo sua expressão. Então, ó, 56 por 14 dá 4. 57 por 19 dá 3. 15 por 3 dá 5. 55 por 5 dá 11. Então, essa probabilidade de 1 em 44. Portanto, a probabilidade de retirar sem reposição a primeira bola preta,
a segunda verde e a terceira vermelha é de 1 a cada 44 retiradas. Alguma dúvida nessa questão? Hoje está perfeito, ninguém tem dúvidas. Então, pessoal, eu vou propor logo mais uma. Vamos lá? Nós já fizemos esse exercício 4. Vamos agora à questão 6, também de aprendizagem. Vamos lá, questão 6, também de aprendizagem. Essa é um pouquinho mais difícil. Questão 6, exercícios de aprendizagem. Em um espaço amostral E, considera-se a ocorrência de duas epidemias como dois eventos independentes. Atenção! Como dois eventos independentes, MN. Sabendo que a probabilidade de ocorrer M é de 40%. A probabilidade de ocorrer M é de 40%. Ou 0,4. E que a probabilidade de ocorrer a união de M com N, a probabilidade de ocorrer a união de M com N é de 80% ou 0,8. Ele nos pergunta qual é a probabilidade de ocorrência do evento N. Vamos chamar essa probabilidade de X. Esse exercício, pessoal, conceitualmente eu diria que é um exercício difícil. É claro que depois de montada a solução, explicado cada detalhe, você vai entender com clareza. Mas você vai ver que, sob pressão, encontrar um exercício desse no Enem e ficar atento a cada um dos detalhes não é algo muito fácil. Veja, primeiro, ele falou de probabilidade da união e deu probabilidades. Lembra da dica que eu dei? Quem é a probabilidade da união? Probabilidade de M unido a N é probabilidade do primeiro mais probabilidade do segundo menos probabilidade da interseção. Então, de uma forma geral, assuma sempre a possibilidade de interseção. O exercício não diz que os eventos eram mutuamente exclusivos. Então, probabilidade da união é probabilidade do primeiro, mais probabilidade do segundo, menos probabilidade da interseção. Agora, atenção. Olha lá nas entrelinhas do texto. O problema não disse que M e N são eventos independentes. Vocês veem o que é a presença de palavras num texto. Ele não diz que M e N são eventos independentes. O que é que isso significa, pessoal? Se dois ou mais eventos são independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea deles é a probabilidade de ocorrência do primeiro vezes a probabilidade de ocorrência do segundo. Probabilidade de MN é o que a gente deseja. Probabilidade do primeiro. Qual é a probabilidade de ocorrência de M? 0,4. Probabilidade de ocorrência de N, que é o que a gente deseja, eu chamei de quê? De X. Traga agora essas informações. Probabilidade da união, 0,8. É igual a probabilidade de M, 0,4. Mais probabilidade de N, que é o que eu desejo, X. Menos, se você não soubesse o que vem a ser eventos independentes,
você não teria chegado à conclusão que a probabilidade da interseção que a gente deseja é o produto das probabilidades individuais e o exercício teria travado. Então, quem é probabilidade de M e N é probabilidade de M vezes probabilidade de N. 0,4x. Agora é conta. 0,8 menos 0,4 dá 0,4. 1x, porque lembra que aqui tem 1. 1x menos 0,4x é 0,6x. Assim, x é 0,4 sobre 0,6, 4 sextos ou 2 terços. Esta é a probabilidade de ocorrência do evento N. Alguma dúvida nesse problema? Não? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora passar um exercíciozinho para vocês. Eu vou querer de vocês uma questão Enem. Eu quero o exercício 1 da página 140. Vamos lá. Questão 1, página 140. Fazendo.
Vamos à resolução do problema, galerinha? Vamos lá? Atenção! Enem 2016. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide caminhando da entrada até chegar à área 4. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo-se ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta de 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é. Para que isso ocorra, pessoal, eu tenho que escolher os chamados caminhos ideais. Então, vamos lá comigo. Preste atenção. O indivíduo entrou no parque. Chegou no primeiro ponto A. Quantas possibilidades de escolha ele tem? 2. Ou ele sobe ou ele desce. Como a probabilidade de seguir cada caminho é a mesma, meio para subir ou meio para descer. Suponha que ele tenha subido. Chegou ao entroncamento B. Quantas possibilidades de escolha ele tem? Continuar adiante ou descer, com uma probabilidade de escolha a mesma, meio e meio. Suponha que ele tenha seguido à frente. Chegou ao ponto C. Quantas possibilidades de escolha ele tem? 3. Seguir para 1, para 5 ou descer para 4. 1/3 para cada. Primeiro passo, estou distribuindo as probabilidades. Imaginemos agora que ao invés de subir, que ele tenha descido. Ele chegou ao ponto D. Quantas possibilidades de escolha ele tinha? 2. Ou ele desce, ou ele segue adiante. Então, meio, vou botar meio, porque isso aqui é seguir adiante. Quando ele seguiu adiante, ele chegou no ponto E. Quantas possibilidades de escolha ele tem? 2. Ou ele sobe, ou ele vai a 4. Meio e meio. Lembre-se que a pergunta é: qual a probabilidade dele entrar e chegar em 4 sem passar por outra área e sem retornar? Em outras palavras, fazendo os chamados caminhos ideais. Quais seriam os caminhos ideais? A, B, C, 4 ou A, D, E, 4. Estes são os 2 caminhos ideais. Para fazer o caminho ideal A, B, C, 4, é só multiplicar as probabilidades de cada ramo. Então, meio vezes meio vezes 1/3. Mas, para fazer o caminho A, D, E, 4, é só multiplicar as probabilidades. Meio de AD, meio de DE e meio de E4. Então, essa probabilidade é igual a 1/12 mais 1/8, tirando o MMC dá 24. 24 por 12 dá 2 vezes 1, 2. 24 por 8 dá 3 vezes 1, 3. Esta probabilidade de ocorrência é de 5/24.
pontos. Aí está a solução do problema. Alguma dúvida nesse exercício? Professor, Pois não? eu não entendi porque você não considerou o caminho passando pelo ponto 3, porque eu contaria. Porque, veja bem, amor, o exercício perguntou qual a probabilidade dele entrar, chegar em 4, sem passar por outra área e sem retornar. Ah, sim, realmente. Ele impôs as condições, sem passar por outra área e sem retornar. Então, só serve caminho ideal, onde ele siga direto. Ficou claro? Ficou assim. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Bom, vou inverter a câmera, galera. Bem, aula que vem eu vou estar falando de probabilidade condicional, vou estar falando de eventos binomiais e a gente vai resolver mais alguns exercícios, ok? Eu queria pedir desculpa a vocês, realmente essa coisa de videoaula, às vezes a gente se atrapalha um pouco, esquece de ligar a gravação, esquece alguma coisa, 1000 perdões por ter retornado ao início, tá? Vou tentar evitar que esse tipo de coisa ocorra. Mas, no mais, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Lete, tranquilo? Julinha, tudo bem? Ju, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, galera, até domingo que vem, ó. Boa semana para vocês, um grande abraço. Estou encerrando, viu? Até logo. Professor. Professor. Tchau. Ah, prova no final de semana. Para vocês também.